A transição demográfica foi desenvolvida pelo demógrafo Frank Nockstein no início do século XX e surgiu como contestação à teoria malthusiana, que estabelecia o crescimento populacional a partir de um ritmo exponencial. Segundo a teoria da transição demográfica, não existe um processo homogêneo e unificado de constante explosão de crescimento populacional, mas sim uma futura estabilização, principalmente por conta das alterações nas taxas de natalidade e mortalidade. Dessa forma, o processo se dá em 4 fases diferentes, resultando no efeito do envelhecimento da população. A primeira fase do processo é chamada pré-transição e acontece quando a população se encontra em um estágio de equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, à medida que nascem muitas pessoas, muitas morrem também. Já na segunda fase, caracterizada como explosão demográfica, ocorre que em um curto período de tempo, a população cresce a níveis exponenciais, o que não significa aumento das taxas de natalidade, mas sim a diminuição da mortalidade graças às melhorias sociais. Já no processo de desaceleração demográfica, a sociedade entra em um gradativo e constante declínio da quantidade de nascimentos e a queda da mortalidade começa a entrar em um processo de estabilização, o que é explicado por planos de planejamento familiar, urbanização, aumento do custo de vida, a entrada feminina no mercado de trabalho, entre outros fatores. A última fase da transição demográfica se dá quando a sociedade atinge a estabilidade, onde há o equilíbrio das taxas de natalidade e mortalidade em patamares muito mais baixos do que no início do processo, apesar de uma ou outra oscilação. Nesse aspecto, o crescimento populacional está contido e controlado, porém, a população atinge um processo de envelhecimento populacional com elevada expectativa de vida e baixas taxas de natalidade, o que resulta em uma sociedade que enfrenta maiores gastos em previdência e saúde, além de queda na população economicamente ativa. De acordo com o último censo demográfico em 2010, o Brasil encontra-se atualmente na terceira fase do processo de transição demográfica. Isso significa que o país está em um período de desaceleração no crescimento populacional. Isso acontece principalmente pelo maior acesso às políticas públicas de saúde e saneamento básico, que resulta em uma queda da mortalidade. Ao mesmo tempo, a constante urbanização enfrentada pelo país garante aumento do acesso à prática de planejamento familiar, o que leva a uma redução significativa das taxas de natalidade.